situação que nós acompanhamos pelos meios de comunicação alguns meses atrás. Então, foi um fato que chamou a atenção, saiu muito aqui na imprensa no Brasil, e acontece aqui na Espanha. Antes não havia brasileiros na Espanha. Passou de um número de 25 mil no início desta década. Agora a gente já tem mais de 100 mil brasileiros na Espanha. É um coletivo que vem crescendo, sobretudo porque na Europa não necessita de visto para entrar na Europa, como nos Estados Unidos ou no Japão, que para entrar tem que passar por uma entrevista no consulado, tem que ter o visto. Na Europa, em teoria, só com o passaporte o brasileiro pode viajar para a Europa. Então começou a aumentar o número de brasileiros na Europa, e isso foi chamando a atenção, sobretudo na Espanha e Portugal. Portugal, o primeiro número de estrangeiros em Portugal é formado pela comunidade brasileira que vive em Portugal. Então, com esse aumento, a polícia começou a ser mais restritiva e começou a tocar em gente, não só gente menos favorecida, como o senhor sempre falou, e que era gente que ficava esquecida completamente pelo Estado, mas se não, começou a tocar também a pessoas que tinham um poder econômico aquisitivo maior aqui no Brasil, como é o caso da estudante de física, que o pai dela é professor da Universidade de São Paulo. Então ela foi impedida de entrar na Espanha, que é em direção a Portugal, e fica em condições realmente muito precárias, e a polícia lá é muito autoritária nesse sentido, e tem um trato que a gente considera que é desumano. E o Brasil, ele adota a política da reciprocidade internacional. Isso é uma tradição diplomática brasileira, do Ministério de Relações Exteriores, isso é uma tradição de o Brasil atua da mesma forma como se atua com o brasileiro no exterior. É tanto que o presidente Lula, na última viagem que fez à Itália, ele falou que o Brasil queria que os brasileiros fossem tratados lá fora, nem mais, nem menos, da mesma forma que o brasileiro tratou os imigrantes aqui. Então o Brasil tem essa política, que é uma política que eu estou a favor, uma política louvável, que o Brasil tem essa política de tratar da mesma forma como se trata os brasileiros no exterior. Muito bem. Está conosco o Araújo Pacelli, que é o nosso jornalista. Vamos agora passar a palavra para o Pacelli, para ele fazer alguma pergunta ao Leonardo. Boa tarde, Dom Fernando. Satisfação revê-lo. Revê-lo também, Leonardo Cavalcante, que é pernambucano, está morando na Europa. Havia um prazer de nos conhecer há 2 anos atrás e rever agora esse momento de alegria. É um assunto que realmente chama a atenção, Dom Fernando, essa questão da migração. Eu teria duas perguntas a você, Leonardo. A primeira questão: você convive na Europa, em especial na Espanha, se existe algum preconceito com relação ao brasileiro, se isso é a causa desse problema. A outra indagação é com relação ao nosso jornal, se você tem acessado o Correio da Semana, como é que você tem observado o jornal da Diocese, que completou 90 anos recentemente. Bom dia, Pacelli, é um prazer revê-lo, a gente já se conhecia há 2 anos, é realmente um prazer estar aqui contigo outra vez. E a questão da discriminação, existe a discriminação dos brasileiros, do preconceito. Agora se está criando uma imagem diferenciada da mulher brasileira no exterior. Existe muita gente sabe que existe muita máfia de prostituição, ou seja, tem gente que vem, inclusive redes de estrangeiros, que vem aqui, imagina aqui no Ceará também, a gente é um estado que vive essa realidade de modo muito presente, de pessoas que vêm do exterior aqui captar meninas, jovens, adolescentes, com promessas que vai sair, que vai ganhar muito dinheiro fora do país, etc. E essas pessoas vão para lá e terminam trabalhando na prostituição. Lá na Pastoral dos Migrantes, a gente se deparou com vários casos também de brasileiras que chegaram a fugir de lugares de prostituição porque eram enganadas. Então está criando esse tipo de discriminação, de pensar que toda mulher brasileira lá fora é mulher brasileira que vai para se prostituir. Eu conheço várias pessoas que viajaram com intenções de estudar ou com intenções de fazer turismo, e a polícia na entrada perguntou diretamente: o que é que você veio fazer aqui? Ou seja, você veio realmente estudar, ou veio passear, ou veio trabalhar no setor da prostituição. Então isso é uma discriminação que está se generalizando com a mulher brasileira em todas as partes da Europa, diferente dos Estados Unidos. Mas na Europa isso é cada vez mais generalizado, essa discriminação com a mulher brasileira. E a questão do jornal, eu agora, graças aos meios de comunicações, cada vez mais avançados, eu tenho acompanhado o jornal
Correio da Semana pela internet, também posso ouvir a rádio também pela internet. Então queria dizer a todo o povo de Sobral que vocês estão de parabéns por todas essas iniciativas, a Diocese também, sobretudo, porque acompanha que as pessoas, inclusive os próprios sobralenses que estão fora, que estão no exterior, ou que estão em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que eles também têm essa oportunidade de estar acompanhando a caminhada da Diocese através dos meios de comunicação. E nós somos muito gratos a Dom Fernando, que ao chegar em Sobral, ele logo de início teve a preocupação de melhorar cada vez mais o sistema de comunicação da Diocese. Foi comprado um transmissor de 5 quilos, nossa emissora é a mais potente da região norte, e o Jornal Correio de Semana todo equipado também com aparelhos modernos, na informática. Isso tudo se deve à visão do nosso bispo, Dom Fernando Saborito. Um prazer, viu, Leonardo? Obrigado, um prazer. O prazer é todo meu. Pois é, muito bem. E o Leonardo, ele está vindo aqui para o Brasil por 2 razões. Primeiramente porque veio participar do Congresso das Comunidades Brasileiras no Exterior, uma promoção do Itamaraty, isso aconteceu lá no Rio de Janeiro. Ele participou desse congresso e também para coordenar uma pesquisa que foi feita na Bolívia. Ele está vindo agora da Bolívia, aí fez fazer essa visita, eu fico muito honrado. Agora, eu pergunto, com relação ao congresso, no congresso ele tinha a finalidade de pensar a questão da representação dos brasileiros no exterior. Então, o que é que você, depois, com poucas palavras, porque o nosso tempo já está se esgotando, né, o que é que você queria dizer para a gente com relação a essa questão da representatividade, né, dos brasileiros no exterior? Então, já está sendo discutida essa questão no Congresso Nacional de os brasileiros, como é praticamente... Tem o 13º em número de habitantes, seria o 10º estado, seria a 6ª maior economia brasileira, todos os brasileiros que estão fora, superando a exportação da soja, etc. Se está discutindo uma representação legislativa para esses brasileiros, que seriam 4 deputados, dividido, um deputado na Europa, um deputado nos Estados Unidos, um deputado na América do Sul e um deputado na Ásia e Oceania. Já se está discutindo para criar, e os brasileiros que vivem fora poderem votar e ser votado com uma representação legislativa. E outras pessoas que têm ainda mais ousadas pensam em criar o 28º estado da federação no país, que seria o estado dos imigrantes. Mas a proposta concreta que se está debatendo agora no Congresso Nacional é criar 4 deputados para os brasileiros que vivem no exterior, com essa divisão que eu já falei. Então, muito obrigado então pela participação no nosso programa de hoje, e antes de da bênção final, eu queria insistir no convite, né, para participarem hoje à tarde, às 16 horas, da inauguração do nosso Comitê contra a Corrupção Eleitoral. Este convite está sendo repetido várias vezes aqui na rádio, e agora eu reforço para todos os nossos ouvintes do programa Voz do Pastor, para se puderem estar conosco hoje às 16 horas. E sobre todos vocês, ouvintes, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você vai ouvir agora o programa Rádio 50.